Muito boa noite a todos e todas. Muito boa noite a todos e todas. Boa noite. Eu fiz aqui, muita gente não deve saber, o que eu fiz foi sair, tirar o microfone para que público com deficiência visual, e que eu sei que no caso aqui nessa plenária é só um camarada meu, né? Compadre, amigo, enfim, do Lavim, possa me identificar, né? Então, a gente já aproveita, já inicia essa fala, colocando mais essa questão, né? Para todo mundo, que todo mundo possa saber disso. Nossos companheiros e companheiras que tocam sindicatos, federações, enfim, né? Isso é de extrema importância, tá? Para que a pessoa com deficiência visual possa identificar de onde está vindo, aonde a pessoa está falando, né? Porque a caixa de som, o alto-falante, ele muitas das vezes ele mente para a gente, né? Sai o som de um lugar e a gente imagina que está numa direção e é outra direção, né? Então, feita essa singela e rápido esclarecimento, a gente inicia. Bom, eu sou um homem branco, ou poderia dizer moreno claro, cabelo preto, olhos castanhos claros, estou com uma camisa gola polo do meu sindicato, CISEJUF, preta e com a logo do sindicato. Essa é a autodescrição. É importante a gente, até para esclarecer, né, as pessoas, todo mundo que está envolvido na causa e na luta anticapacitista, até para ir esclarecendo alguns termos, algumas terminologias, que eu acho que são de extrema importância a gente, né, levar ao esclarecimento a quem não tem, né? Então, quando a gente faz a autodescrição, a gente está se descrevendo para o público, né, para quem não enxerga. É autodescrição e não audiodescrição, né, como eu vi algumas vezes aqui, até para esclarecer mesmo, né? Porque audiodescrição, a gente usa esse termo para audiodescrever um espetáculo, cinema, peça de teatro, né? Agora, quando você está falando de você, é autodescrição. Tá? Então, feitos esses esclarecimentos, e até porque a nossa fala é muito nesse sentido, né? É muito nesse sentido. A gente vamos um pouquinho lá atrás, para depois a gente caminhar e chegar aqui, chegar no judiciário e começar a fazer essas questões, esses esclarecimentos, no que tange aqui a questão da pessoa com deficiência dentro do judiciário, dentro desse nosso contexto aqui dessa plenária, enfim. A pessoa com deficiência, ela percorreu aí desde os primórdios, digamos assim, no início dos tempos. A gente pode colocar aí que foram 4 grandes fases, né, que nós, pessoas com deficiência, vivemos aí ao longo dos tempos. O primeiro deles lá atrás, a gente viveu a era do descarte, né? Era do descarte, por quê? Porque criança que nascia já com alguma deficiência era simplesmente descartada, né? Jogada fora, né? Levada lá do desfiladeiro e jogava por lá, se descartava na sociedade aquela pessoa com defeito. E vejam bem que eu estou falando isso mesmo, esse termo mesmo, com defeito, porque era o entendimento que se tinha, era um defeito, né? Então, a criança defeituosa era descartada, jogada fora. E foi assim durante séculos, né? Depois, com algumas evoluções e alguns entendimentos, enfim, chegou-se à fase da segregação. A fase da segregação foi uma evolução, né? Você já não descartava mais, deixava viver, né? Em que condições? Aí é outro papo, né? Como? Aí é outro papo. Mas já deixava viver, respirar, né? Mas você segregava. Então, você jogava num depósito, local lá próprio, para aquelas pessoas que ainda defeituosas,
na sociedade, né? Apresentando alguma anomalia perante a noção de corpo normativo, né? Quando estiver faltando 2, eu peço que me avise também, tá? Então, tivemos essa fase. Depois, com a evolução dos tempos, e eu estou tentando ser o mais breve possível, chegamos na fase da integração, né? Aí já bem mais para cá, né? Fase da integração. E, de certa forma, ainda vivemos essa fase. A gente está numa espécie de transição, eu diria, da integração para a inclusão. A fase da integração, o entendimento era que a pessoa com deficiência deveria se adaptar àquela situação. A pessoa com deficiência se adapta, se vira aí, se reabilita, enfim, todas as questões inerentes àquilo ali, mas você dá o seu jeito, se adapta e segue em frente, né? Ainda bem que evoluímos para a fase da inclusão. Ainda não é plena, estamos muito longe, mas muito longe disso, mas passamos um pouco aí da fase da integração para a inclusão. E aí a gente chega, né, nas questões aqui mais para cá. Fase da inclusão aqui já no início dos anos 2000 para cá, né? Fase da inclusão. E aí a gente chega no conceito, né? O conceito que veio a lume com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e que foi transcrito, recolocado na Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência é a pessoa que tem um impedimento, né, de longo prazo, de ordem física, mental, intelectual e sensorial, que interação com uma ou mais barreiras a impede de ter uma vida plena em sociedade, né? Então, vejam, reparem que a gente mudou da integração para a inclusão exatamente nisso, nesse sentido. Na integração, se vira, se adapta. A sociedade é perfeita, você está com uma anomalia, você se vira, se adapta a isso aí. Na inclusão, não. A inclusão, o problema está na sociedade. O problema está na sociedade, nas barreiras que existem nessa sociedade, em interação com algum impedimento sensorial, físico, mental, intelectual que eu tenha face a essas barreiras e que me impedem de ter uma vida plena em sociedade. Então, muda radicalmente o conceito, né? E aí, chegamos nós aqui, diante desse conceito, viemos cá, tentando ser o mais breve possível, viemos para cá, entramos no Judiciário Federal, né? Que beleza, pessoa com deficiência tem reserva de vagas, passou no concurso, que maravilha, vamos assumir a vaga, vamos trabalhar. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Quando você chega no trabalho, aí você não tem um local com acessibilidade, você não tem um computador com leitor de telas, mas você passou no concurso, tem reserva de vagas garantida. E aí é uma outra luta. Por isso que é luta o tempo todo, né? É luta o tempo todo. Você luta para passar e luta para poder trabalhar. E nesse contexto de lutar para trabalhar, a gente chegou a trabalhar com programas de voz pirata na Justiça Federal. Em pleno Judiciário Federal, a gente teve que trabalhar com leitor de telas pirata para poder trabalhar, né? Porque o Judiciário pouco se importava em sequer comprar. Mas isso eu estou falando lá de trás, não temos mais esses problemas, agora o mundo é maravilhoso. Mentira. 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 Se não for com muita luta, não se consegue absolutamente nada. Você fica no cantinho da sala, todo mundo trabalhando, e o deficientezinho ali no cantinho da sala. E se não for com muita luta, você vai continuar assim. Dentro desse contexto, a gente chega no CISEJUF, no Rio de Janeiro, depois de uma grande greve histórica, a gente vai e assume o sindicato, começamos a fazer um trabalho, colocar o sindicato nos trilhos, uma galera que estava junto, e eu, junto também com o meu companheiro que está aqui, do Lavim, a gente chega no sindicato para ser dirigente sindical, a política já estava na veia, desde o movimento estudantil, enfim. E aí a gente retoma a luta dentro do sindicato, né?
por inclusão, acessibilidade, né? A gente cria, dentro do sindicato, após a gente reorganizar, estruturar melhor o sindicato, que não vinha bem nos trilhos, a gente consegue organizar esse sindicato e criar o núcleo das pessoas com deficiência nesse sindicato. Com muita luta, esse núcleo começou a fazer um trabalho importante dentro da categoria do Estado do Rio de Janeiro, e esse núcleo começou a cobrar também da nossa federação. Isso, eu digo, lá em 2005, 2006, quando da plenária de Natal, a gente consegue passar, pelo menos que eu tenha notícia, a primeira resolução, focando na questão da servidora e da servidora com deficiência. A plenária de Natal, que, se não me falha a memória, foi ali, 2005, 2006, né? Enfim. Então, passa essa resolução com várias questões envolvendo o nosso segmento dentro do Judiciário Federal e MPU, só que, de lá para cá, durante muito tempo, as coisas foram ficando apenas no papel, numa resolução. No papel, não. Num site, né, mais moderno. Mas apenas ali. Muito pouco se evoluiu durante muito tempo. 2005, 2006, foi caminhando, em toda a plenária a gente batendo, em todo o congresso a gente batendo e cobrando dessa federação, e até que conseguimos construir, né? Saiu, enfim, desde a plenária de Natal, saiu o primeiro encontro nacional do servidor e da servidora com deficiência ano passado, nesta gestão da federação. Então, eu acho que isso é extremamente louvável, louvo extremamente isso, é importante, né? Foi uma luta, porque vejam vocês como demorou, né? Demorou bastante, bastante. Nunca tinha agenda, vamos deixar para depois, ano que vem a gente faz, é assim que é. Isso rolou o primeiro encontro, o encontro nacional, e hoje a gente tem o coletivo nacional do servidor e da servidora com deficiência, o qual eu integro, e vários outros companheiros também. Nasceu, está acontecendo, está engatinhando, está começando a ter os seus primeiros passos. É importante a gente frisar esse histórico, para a gente ver como a luta é difícil, e essa invisibilidade que tem esse segmento da pessoa com deficiência, né? É o segmento mais invisível dentro de todas as minorias que se tem, né? E isso não sou eu que estou aqui falando isso, não. Basta a gente ver nos discursos, nos escritos, quando se fala em minoria, se fala, via de regra, em mulheres, negros, LGBT, etc. A pessoa com deficiência está ali no etc. Isso não é um detalhe. Ok. Isso não é um detalhe. Isso é de extrema relevância. Quando você fica no etc., você está dentro de um balaio de gatos. Né? Você frisa mulher, frisa negros, frisa LGBTQIA+, e o deficiente está ali no meio do bololô. Quem sabe um dia alguém enxerga, vê, observa, repara. Né? Então, por isso que eu falo que a invisibilidade é enorme, né, dentro das minorias. Isso não é só nos escritos, no etc. O etc. vem acompanhando discursos de companheiros de esquerda. Direita, a gente nem tece comentários, né? Mas, inclusive, na esquerda. Na própria esquerda é uma luta incessante. Porque a gente não ouve o termo pessoa com deficiência. E agora ainda tem mais. Agora estão inovando. Agora virou um adjetivo. Tudo é público PCD, né? Questões PCD. Isso me irrita. Vocês não fazem ideia como isso é uma profundidade absurda. Por que não falar público com deficiência? Não existe o rótulo, a marca PCD. Né? É público com deficiência. Artistas com deficiência, servidores com deficiência. Não são servidores pessoas com deficiência, a gente começa a deturpar, inclusive, em português. Não existe isso. Existe público com deficiência. Então, assim, são determinadas coisas que a gente vai batendo, vai batendo, vai batendo. Uma hora vai. Uma hora vai. Assim como saiu o Encontro Nacional, depois de 20 anos, quase, 2 décadas, uma hora vai. Então, assim, eu não quero aqui concorrer com as demais minorias maiorizadas de nossa sociedade, mas é um fato.
É um fato, né? Quando eu ouvi também a fala da companheira aqui de mesa, que inclusive saúde a todos os companheiros de mesa e companheiras, né? Saúde a federação também. Quando eu vi a companheira, né, que ela fala a questão da mulher preta, né? E às vezes é punida pela sociedade, né, por ser mulher, por ser preta. Eu diria, a mulher preta com deficiência, imaginem, né? Aí a invisibilidade vem danado. Então, assim, a luta contra essas questões são de extrema importância, são de extrema relevância. E o capacitismo, e é isso para finalizar, estourando meu tempo, o capacitismo, que inclusive o termo é desconhecido. Eu tenho certeza que tem gente aqui dentro dessa plenária que não conhece o termo capacitismo. Eu tenho certeza, sem medo de errar. Né? Mas as pessoas conhecem o termo misoginia, racismo, a misoginia, o racismo, as pessoas conhecem o machismo, não é mesmo? Mas muita gente não conhece o termo capacitismo, e ele é novo mesmo. Porque vejam vocês a invisibilidade da pessoa com deficiência, nem um termo para chamar de seu a gente tinha. Né? Nem um termo para chamar de seu, o racismo está aí, né? A misoginia está aí, o machismo está aí. É um termo que foi cunhado agora, neste século. Neste século. Então é claro que a gente não está aqui para punir ninguém que não conhece o termo. Mas vejam vocês como a coisa caminha. Então a luta anticapacitista tem que se fazer presente nos discursos também. É a luta contra o machismo, é a luta contra o racismo, é a luta contra a misoginia, é a luta anticapacitista que tem que estar em todos os espaços da sociedade. Ricardo, por favor, conclua. Estou concluindo. O capacitismo, ele não se revela só no coitadismo, não. Ele se revela também no super-heroísmo. Capacitismo está ali, entranhado na sociedade. Quando alguém passa por mim e fala, nossa, ele anda melhor do que eu. Eu não sou melhor do que ninguém, e nem ninguém é melhor do que eu. Né? Isso é o tipo da fala capacitista. Ele fala melhor do que eu, como assim? Então, eu não quero ser coitado e também não quero ser super-herói. Eu quero ser cidadão, indivíduo, né? Podendo trabalhar, podendo viver em sociedade, lutando contra as barreiras. E é isso. A luta é essa. E eu me coloco à disposição para as questões aí que vierem. Obrigado.